Oi! Oi, tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo bem. certo? Eu também. Que bom! Tava já falando, apresentando um pouquinho quem tu era, né? Aham. Mas obrigada por aceitar participar. Aí já é de madrugada, né? É. A Olivia já deve estar dormindo, né? A Olivia faz quase 5 horas que dormiu. Meu Deus. Mas obrigada por topar dividir a tua madrugada com a gente e estar Foi um prazer acordada para aí mim. compartilhando. É Muito um prazer. obrigada mesmo, Steph. Aqui, esse programa que a gente tem todas as segundas da nossa igreja, a gente sempre procura trazer alguém da área da saúde, da educação. E hoje, pela primeira vez, a gente vai falar sobre esse tema que, quando eu assisti outra live que tu estava fazendo, assim, eu falei, a gente precisa compartilhar isso, porque infelizmente muitas pessoas não sabem e não se posicionam também, talvez por falta de conhecimento. E eu acho que vai ser muito interessante a gente falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, a todos vocês que estão chegando, estou vendo vários nomezinhos aqui, todos sejam muito bem-vindos. Obrigada por mais uma segunda compartilharem esse tempo com a gente. Um tempo que acredito que Deus tem algo especial para nós. A gente falar sobre algo que muitas vezes não é tão divulgado, mas como cristãos nós devemos nos posicionar, nós devemos ter esse conhecimento. Então, bem-vindos a mais um programa de Palavras de Cuidado e Saúde. E hoje a gente está com a Steph. Acho que vocês vão perceber pelo sotaque dela que ela não é brasileira, não. Mas é quase, né, Steph? Não. Casada com um brasileiro, já A minha vai. filha é brasileira. A Steph é uma pessoa muito especial para nós. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conviver tanto assim, né? Mas ela é amiga do Rafa, o meu esposo, há longa data, filha de um pastor muito especial para nós, o pastor Guia, que sempre esteve acompanhando o Rafa na vida dele. E hoje a gente está podendo compartilhar desse momento. Então, vou falar brevemente aqui algumas das coisas que a Steph já fez, quem ela é. Que o currículo é vasto, né? A Steph, ela é espanhola e ela é casada com um brasileiro, Alan, né? E ela é assistente social, especializada na luta contra o tráfico humano na Espanha, cofundadora da Associação Café e Esperança, que luta para prevenir o tráfico humano, que é esse o assunto que vai ser da nossa live de hoje. E conscientizar sobre o tráfico e resgatar as vítimas. Também ela faz parte da ONG internacional Hope 61, que luta para prevenir a trata de pessoas através da igreja. Então, todas essas coisas e alguns termos acho que muito novo para algumas pessoas, mas acredito que a gente vai aprender muito. Então, mais uma vez, obrigada, Steph, pela tua disponibilidade. E eu queria que tu começasse te apresentando, assim, falei muitas palavras bonitas, mas fala com as tuas palavras um pouquinho de quem tu é, o que tu faz. Tá bom. Para começar, eu queria agradecer a vocês da igreja por me convidar. E desde já, obrigada pela paciência, porque o português é meu terceiro idioma, então eu tenho muito sotaque. Eu, na verdade, nem tento mudar o sotaque, porque é muito difícil para mim. Então, muito obrigada. Também é um privilégio para mim ser a primeira pessoa que fala disso com vocês. É um privilégio e também é uma responsabilidade. Então, eu me sinto muito honrada e também eu vou fazer o melhor para poder comunicar com vocês aquilo que está no meu coração e que eu acho que é bom. Obrigada. Então, eu sou espanhola, eu casei com um brasileiro faz 5 anos. A gente tem uma menininha de 1 ano e é a alegria das nossas vidas. Eu sempre falo que se a minha sogra está por aqui, ela vai dar uma risada, porque a gente sempre fala isso dela. E eu falo agora também da minha filha. E quando ela chega, a paz vai embora, mas chega a alegria. Então,
Que bom, né? Sim. Então é isso. A gente é missionários aqui na Espanha. Eu sou filha de missionários também. E a gente começou o trabalho com a luta contra o tráfico de pessoas eu comecei faz quase 10 anos e depois quando a gente casou, começamos o Café Esperança faz 5 anos. Então, é isso, eu acho. Que legal. E esse é um assunto muito que hoje tem sido mais falado, né? Mas eu acredito que há uns anos atrás as pessoas não falavam muito. E talvez tenha algumas pessoas aqui que estejam nos assistindo que de fato nem saibam, né? O que é o tráfico humano. E também se perguntem, mas ainda existe, né? A gente está no século XXI. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. O que é, se ainda existe nos dias de hoje, onde ele ocorre, né? Porque muitas pessoas não conhecem. Então, eu tenho uma definição muito comprida do que é o tráfico, mas eu vou fazer um resumo. Basicamente, o tráfico de pessoas é a exploração de pessoas. Tem diferentes formas que as pessoas podem ser exploradas, mas basicamente o tráfico humano é pegar umas pessoas de diferentes formas. As pessoas podem ser enganadas, podem ser sequestradas. Tem pessoas que abusam da autoridade que eles têm para tem pessoas que têm autoridade sobre outras e essas outras pessoas são muito vulneráveis. Então, eles têm essa dinâmica, então é assim como eles entram no tráfico. E o tráfico é basicamente isso, pessoas que exploram outras pessoas para sacar um benefício. Sim. Então, tem 4 tipos de tráfico. O primeiro é a exploração sexual. O segundo é a exploração laboral. Também tem um tráfico de órgãos. E tem as crianças soldado. Tem mais 2 que são assim meio novos. O primeiro é as barrigas de aluguel. Sim. E o segundo é casamentos forçados. Então, esses 2 tipos, eles podem ser exploração sexual, podem ser exploração laboral. Então, não tem como definir eles assim, sozinhos. Mas é isso, são 4 tipos. E onde acontece, que você me perguntou? Acontece no mundo todo. Exploração sexual, como que acontece? É pela prostituição. Se tem prostituição, tem exploração sexual. Aqui na Espanha, 80 até 90% das mulheres na prostituição são forçadas. Então, elas são vítimas de exploração sexual. A gente tem muitas brasileiras aqui que são exploradas, que são trazidas, elas são enganadas. Elas acham que vão vir trabalhar aqui e depois terminam trabalhando na rua. A gente acabou de voltar eu acabei de voltar faz 30 minutos da rua, que a gente estava trabalhando com as meninas lá. Então e a gente viu o cafetão também hoje, de uma delas. Então, tem a prostituição, a exploração laboral. Muitas pessoas acham que eles estão muito longe do tráfico, que não tem nada a ver com eles. Mas eu sempre pergunto, então, você fez a roupa que você tem? Você sabe de onde que vem a comida que você come? E normalmente as pessoas não fazem sua roupa. Eu não fiz este vestido que eu... E, na verdade, a grande maioria das lojas, as grifes, eles têm tráfico humano, exploração laboral. Então, muitas pessoas acham que não vai com eles o tema do tráfico, mas, na verdade, tristemente, quase todos nós somos clientes. Pode que eu nunca comprei uma mulher para sexo, mas eu comprei roupa, eu comprei comida. Então, eu sempre falo isso para a gente não ficar orgulhosa ou se achar melhor que a gente é pessoas. bom.
E acontece em todo lugar. Por exemplo, lá em Brasil, que vocês têm favelas, vocês têm, por exemplo, a criança soldado, que a gente não tem aqui. Porque a criança soldado é qualquer criança usada em um conflito armado. Então, nas favelas eles têm Sim. conflitos pelas drogas, mas é um conflito. E eles usam crianças como mensageiros, Sim, sim. como Mensageiros. cozinheiros, como tal. Então, aqui a gente, por exemplo, não tem criança soldado, mas temos os outros três. Quando eu Sim. comecei a estudar sobre o tráfico humano, eu achava que o tráfico de órgãos acontecia só na Índia. Mas, na verdade, acontece em todo país que tem riqueza e tem pobreza. Pobreza? Sim, pobreza. Uhum. Então, quase todo país tem. A gente fez um treinamento lá no Brasil, na igreja dos meus sogros, faz 2 anos. E, as pessoas que vieram falaram que tiveram um caso bem perto lá ai, Chapecó, em Uhum. um shopping que tinha um casalzinho de velhinhos e eles eram parte de uma máfia de tráfico humano, de tráfico de órgãos. E eles tinham Nossa. sequestrado uma menininha e eles iam levar ela, mas a polícia pegou eles antes. Mas acontece Sim. lá no Brasil, em Chapecó, em um shopping. Não é coisa de outras pessoas, é coisa Sim. nossa também. Porque muitas vezes a gente acha que é algo muito distante da gente, né? Uhum. Mas, por exemplo, Não é. Chapecó, aqui perto da nossa cidade, né, Porto Alegre, é muito perto, é algo que Uhum. tá. E que é tão, assim como tu falou, né? Um casal de velhinhos é algo tão Uhum. bonitinho, ninguém vai desconfiar, né? Uhum. Então é E algo que vocês tá. lá, vocês lá que vocês tomam chimarrão? Vocês tomam Uhum. chimarrão? Sim. Tem muita exploração laboral na recolhida da erva, por exemplo. Sério? Uhum. E tu vê coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? E a gente Uhum. nem tem ideia. Uhum. Assim, eu acho que acredito que as pessoas hoje têm um pouco mais de acesso, né? O Netflix tem um documentário que fala um pouco sobre a Uhum. exploração e tal. E aí, por isso, a gente tem um pouco mais de acesso, Uhum. mas muitas vezes a gente acha que é as grandes marcas, né? E a gente se esquece que é algo, né? Como tu falou, o chimarrão é algo tão regional, né? Mas Uhum. também Tem. aí acontece. Uhum. Que situação. Oi, Steph, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os métodos de captação dessas pessoas, né? Tá. Como que eles fazem para ter acesso a essas pessoas para o tráfico humano? Por exemplo, eu vou contar um exemplo de como eles captam meninas para exploração sexual. Nós duas somos meninas e a gente teve 14 anos uma vez. E Sim, nessa etapa é quando a gente está formando o autoestima. sim, autoestima. Então, o que a gente procura é ser amada. E então, o que eles fazem, eles têm cafetões que são muito lindos. Então, eles vêm e se faz amigos das meninas mais novas. E porque as meninas novas, nós estamos procurando ser amadas e ser valorizadas, Valorizadas. ah, as meninas começam a confiar nele. Então, depois de um largo período, elas acham que ele é seu namorado. Então, elas vão fazer qualquer coisa por ele. E ele continua nessa história, enrolando elas, como se fosse um namorado. Depois de um Sim. tempo, ele vai pedir para ela, viu, eu tô mal com dinheiro, você pode ir para a rua e ganhar um dinheiro para mim? E é assim, uma forma muito típica do tráfico humano, exploração sexual. O nome é Lover Boy, que é menino de amor. Menino amado. É. Outra forma menos típica é o sequestro, que a gente sempre vê nos filmes, mas isso não é o normal. O normal é isso, o engano. Ou, por exemplo, a gente tem muitas meninas do Brasil que vêm e elas acham que vão trabalhar de qualquer coisa e depois elas terminam aqui. Ou também temos mulheres que elas sabem que vão vir aqui trabalhar na prostituição, mas não sabem as condições. E isso Sim. também é tráfico. Na definição que tem no protocolo de Palermo, que é a definição que ela cumprida, eles falam que não importa se as meninas ou as pessoas falam que sim, se elas sabem,
se eles são enganados de alguma forma. Então, se eles, por exemplo, sabem que vêm na Espanha ou vão para o Brasil para pegar a erva, para recolher a erva, mas eles não sabem que não vão ter dinheiro, que eles vão trabalhar 20 horas, ainda que eles falassem que sim, é tráfico humano, porque eles não Sim. sabiam as condições em que eles iam trabalhar. Uhum. E por que que essas pessoas, elas permanecem, apesar de ser uma situação, digamos, né, como tu deu o exemplo, a pessoa vai recolher erva, daí ela se compromete com uma coisa, chega a outra, por que que elas continuam? Eu acho que esse é um questionamento que muitas pessoas têm, né? Porque, por exemplo, a exploração sexual, tá, mas por que que ela não sai de lá? Uhum. Tá, então, se eu falasse com você todo dia, várias vezes por dia, que você é muito feia, ou que você é muito estúpida, depois de um tempo você vai acreditar que é feia e estúpida. Então, é o mesmo com eles. Eles, os capitão, os clientes, de todo tipo, de exploração sexual, exploração laboral, eles enganam as pessoas, as vítimas, de muitas formas. Eles enredam, eles Enredam. colocam, com mentiras, com ameaças. Eles, muitas vezes as pessoas chegam na Espanha ou no Brasil para ser exploradas e os cafetões, os traficantes, eles já sabem a vida toda dessa pessoa. Então a vítima chega e fala, tá, se você tenta escapar, eu vou matar a sua família. E não é mentira, é verdade. Então a técnica maior que os traficantes têm para eles ficar é o medo e as Sim. ameaças. A gente teve uma menina que ela tentou, em Madrid, que ela tentou escapar. O cafetão pegou ela e ele matou ela diante das outras meninas e falou: isto vai acontecer com vocês se vocês tentam escapar. Então, ainda que você veja, lá no Brasil também, ainda que você veja mulheres nas ruas, ou nos filmes, ou na TV, falando que é muito legal tudo, que elas amam tudo, é mentira. Porque se elas falam Sim. que não, elas podem se Morrer. morrer. Ajá. Então, Elas têm medo, né? a maior razão pela qual elas ficam é por medo. Elas e eles. Na verdade, no tráfico humano, os 58% das vítimas são mulheres. E então, tem mais mulheres que homens, mas tem homens também. Sim. E crianças, né? Que é algo que a gente às Isso. vezes fica com uma coisa, como que ainda tem crianças, né, sendo submetidas a isso. Mas se a gente pega, até no Brasil deve ter, né? Mas em alguns outros Muitas. países, muitas, né? É muito triste. E o E a Steph, gente não, pode falar. Não, a gente tem uma mulher aqui que a gente conheceu e trabalhou com ela. Ela é brasileira e ela começou a trabalhar com 13 anos. Ela foi explorada. Sim. E a gente conheceu ela com 40. Mas ela começou Meu como Deus. criança. Sim. E muitas vezes deve ser, como tu falou, de uma forma sutil, né? Que talvez seja atraente para a criança, sei lá, ganhar alguma coisa, e aí cai nessa enrascada, né? Mas, ô, Steph, mediante a todo esse contexto, né, que tu nos trouxe, inclusive eu queria falar pro pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trazer algum assunto, fiquem à vontade para escrever. A gente vai seguindo aqui, mas também a gente está disponível para responder algumas perguntas. Mas sobre tudo isso que tu falou, o que vocês têm feito, né? Qual que é o trabalho de vocês mediante a essa situação do tráfico humano? Então, eu comecei a trabalhar faz 10 anos, eu acho. Eu trabalhei numa casa de acolhida de crianças em Filipinas. Elas tinham de 4 até 14 anos. Então, eu decidi que eu ia estudar para ser assistente social para trabalhar disso para sempre, me formar. Então, quando a gente veio para aqui, a gente mora no norte da Espanha, a gente veio que não tinha ninguém que estava fazendo nada por as meninas do tráfico. E então, nós fomos 6 pessoas que nos juntamos e falamos, tá, o que a gente sabe fazer? A gente sabe falar, a gente sabe dirigir um carro, fazer café e orar. Então, assim foi como surgiu o Café Esperança. E o nome é porque a gente leva café para as pessoas e também levamos esperança. Nós queremos que elas saibam que são amadas, que ainda têm valor, ainda têm dignidade e queremos que elas conheçam a esperança que é Jesus.
Então foi assim que a gente Sim. começou. Começamos indo para a rua, indo aos sítios onde que elas estavam. E depois começamos a fazer treinamentos na Espanha, na Hungria e no Brasil, também nos Estados Unidos, para prevenir o tráfico. Se a Sim. gente conseguisse prevenir, eu não tinha que sair depois para tirar elas da rua. Sim. E então, foi assim que a gente começou. A gente viu que tinha uma necessidade e achamos que poderíamos ser resposta. E eu sempre gosto de falar de como que começou o Café Esperança, porque não foi assim algo muito top. Foi, o que a Sim. gente sabe fazer. Então, vamos. Não precisa ter tudo muito perfeito. O que você Uhum. tem, então faz com o que você Sim. tem. Sim, muitas vezes as pessoas elas esperam, né, que um anjo desça e fala para ela o que fazer, ou ter todos os recursos, né? Uhum, E vocês usaram o que estava nas mãos de vocês, né? Ao alcance de uhum, vocês. E olha a bênção que tem sido. Oi, uhum, Steph, e daí depois desse começo, olhando para hoje, atualmente, né? Apesar de todo esse turbulhão que aconteceu no mundo inteiro, inclusive aí na Espanha, né? Que eu acredito que o uhum, Covid deve ter atrapalhado um pouco, né? Mas uhum. como tem sido hoje, né? O trabalho de vocês, o ministério, o que que vocês têm feito, tanto para as meninas, não entendeu? Travou. Mas eu acho que consegui. Não, é que a câmera travou, mas eu acho que Ah, já, tá. já peguei. O que a gente fez pelas meninas e o que a gente fez agora? Atualmente, o que que vocês têm feito assim no Tá. ministério, pelas meninas, capacitação, enfim? Uhum. Pelo Covid, a gente começou a fazer uma coisa diferente, que a gente começou a dar para elas sacolas de alimento. É como uma cesta básica para elas, Uhum. porque muitas delas e suas famílias, seus filhos, não tinham nada para comer. Então a gente começou a levantar apoio para dar para elas comida. E hoje foi a primeira vez que a gente saiu para a rua de novo, para ver como que elas estavam. A gente entrega aqui kits para elas, com coisas para elas ficar seguras. A gente Sim, dá café e é para construir uma relação com elas. Então é isso, o trabalho bem direto assim é essa forma. Mas depois a sim. gente faz um monte de treinamentos e Outras coisas. ações assim mais por detrás. Mas para elas, a gente tira elas da rua. Tentamos fazer resgates, a gente já fez 6 ou 7 nos 4 anos que a gente tem trabalhado. Porque deve ser também o resgate não deve ser algo tão fácil assim de fazer. Não, porque elas têm medo, porque tem cafetão, porque elas não, elas têm que confiar na gente, então é assim, é bem Sim, trabalhoso, mas sim. merece a pena. Com certeza, uma vida vale mais do que o mundo inteiro, né? Uhum. E sobre toda essa questão, né, de várias vivências que vocês tiveram, tem alguma experiência que tu queira compartilhar com a gente? Alguma história Uhum. que te marcou? Uhum. Eu acho que vou contar o primeiro resgate que a gente fez. Foi, a gente saiu pela primeira vez em outubro de 2016. A gente estava preparada para nunca fazer um resgate, porque o ministério é bem difícil, mas a gente queria fazer igual, só por ser obedientes para Deus e para a Bíblia. Mas 3 semanas depois, a gente fez o primeiro resgate. Na primeira vez que a gente saiu, o Ale, meu marido, ele sentiu que a gente tinha que dar para ela o nosso número. A gente tem um número secreto, ele é de 24 horas, que elas podem chamar para qualquer coisa. E eu falei, tá, não acho que a gente vai precisar, mas eu levo. Então eu levei e eu senti que Deus falou para mim que era para dar para essa menina. Então eu falei, tá, você vai dar a mão para mim e eu vou dar o número aqui que está no papel. Você coloca num lugar seguro. Se você precisa, você me liga. 3 semanas depois, às 3 da manhã, a gente recebe uma ligação da polícia que eles falaram que eles tinham pegado ela. Uma forma que a polícia sabe de controlar o tráfico humano é pedindo o passaporte. E como ela não tinha, levaram ela para a polícia fazer mais perguntas. E quando viram, ela só tinha nosso número. E ela falou, chamem para este número, são minhas amigas e eles vão me ajudar. Então o policial falou, tá, vocês poderiam vir para cá? A gente não conseguiu falar com ela porque ela só falava inglês. A gente foi,
Foi toda uma história, a gente conseguiu levar ela para uma casa de acolhida. 3 meses depois, ela tinha aceitado Jesus, ela estava começando a aprender espanhol, ler, estava muito bom. Mas a máfia, os traficantes ainda estavam em contato com ela. E então isso fazia que era muito perigoso para ela e também para as outras meninas na casa. Então ela teve que sair da casa e a gente não sabe onde que ela está. E eu acho essa história muito boa porque é a realidade. É a realidade do mundo da prostituição e também do tráfico humano é difícil. É algo que você tem que ser perseverante. Mas, ainda assim, a gente sabe que as sementes que a gente plantou não foram em vano. Amém. Não? Em vão. Então, essa história assim, é a verdade. A gente não sabe onde que ela está, mas ela conheceu Jesus. Ela sabe que ela é amada, que ela tem valor, que ela tem dignidade. Então, ainda que a gente não saiba onde que ela tem isso no seu coração ainda. Então, é isso. Normalmente, as meninas demoram 10 anos e 10 vezes em entrar e sair de uma casa até elas ficar seguras e se achar seguras para não voltar e para deixar a máfia cortar os laços. Mas tem que lembrar que é um mundo muito escuro, muito demoníaco, então não é assim tão fácil. Só Deus, né? Para fortalecer nesse momento. E, Steph, para a gente finalizar a nossa live, tudo que tu falou hoje para nós é teoria, né? Nós não estamos fazendo. Mas como nós cristãos, né, podemos nos posicionar? Queria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal. O que a gente pode fazer? Qual a diferença que nós podemos fazer na vida dessas pessoas que sofrem com isso? Eu queria deixar com vocês dois versículos, Provérbios 31, 8 e 9, e fala: abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Seja o protetor dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. E isso é uma ordem, não é uma opção. Não é também para os pastores só, é para todos os cristãos. Então, o que a gente pode fazer é utilizar aquilo que você tem na mão. Você tem Facebook, você tem Instagram. Coloca informações para as pessoas olhar, para as pessoas começar a se conscientizar na realidade. Liga para uma associação que eu acho que deve ter lá em Porto Alegre. Eu posso procurar e mandar para você, se não. Pergunta para eles se eles precisam de ajuda, seguro que eles precisam de ajuda. Se não tem e você acha que você gostaria de começar algo, faz uma equipe e começa a fazer algo. Claro, você tem que se preparar, não é só assim. Mas comece a dar passos para erguer a voz, para defender ao pobre, para ser protetor dos direitos de todos os desamparados. E também uma coisa muito fácil que a gente pode fazer é deixar de julgar as pessoas só porque não entendemos ou porque nós achamos que eles estão fazendo algo errado. E lembrar que a gente faz muitas coisas erradas também. E que Deus nos perdoou quando a gente estava no pior. Então, só lembrar isso, que nós não somos melhores que eles. Não somos melhores que os traficantes, não somos melhores que os clientes, não somos melhores que as vítimas. A gente toda é pecadora e Jesus, ele morreu por todos. E ele nos ama igual. Então, é ter isso bem no coração, lembrar isso e depois atuar assim. Sim. Amém. Amém, que a gente possa fazer isso, né? O que está nas nossas mãos. E o celular é uma coisa tão fácil, né? Da gente fazer e que, nossa, é verdade. A gente precisa nos posicionar, né? E fazer a diferença. Acho que ninguém mandou nenhuma perguntinha aqui, mas... não vi, fui acompanhando. É que eu acho que também é um tema muito novo, assim, para as pessoas. Então, mas se alguém tem alguma pergunta e não lembra agora, pode me procurar aqui no Instagram e depois eu tento responder e vou tentar procurar as coisas que vocês têm lá no Porto Alegre. Depois eu mando para você, porque eu seguro que tem. E se não tem, dá para começar algo. Sim, alguém tem que começar, né? Sempre é assim. Mas, nossa, Steph, que bênção. Acredito que foi muito bom e esclarecedor. E, ó, teu português, hein?
Tá muito bom. Eu Obrigada. quero ficar com o meu espanhol igual o teu português, bem Não, bom. você fala espanhol muito bem. Eu conheço você Ai, faz anos. Você fala muito bem. Eu ai, fiquei com mas foi vergonha de ver aqui o Rafa ligar. Não quero que ninguém que me conhece me ah, ouça falar português. ouça falar Aqui tenho português. muitos amigos. Ih, que vergonha. E quando eu falo espanhol, ele fica me corrigindo. É, mas isso é bom. O Alan também comigo. A gente cresce, né? Isso que é É, importante. tem que Mas ser foi humilde. muito. É verdade. Mas foi muito, muito bom. É um tema muito importante que, de fato, fica esse convite para todos nós, né? Da gente se posicionar claro, sempre se preparar, né? Buscar estar informado, não fazer as coisas assim de qualquer jeito. Mas o que que tu tem nas tuas mãos hoje? O que que tu pode fazer de diferença na vida de alguém com o que Deus tem posto nas tuas mãos? Steph, muito obrigada mais uma vez de coração pela Muito tua obrigada para você. disponibilidade. Que Obrigada. Deus abençoe a casa de vocês, a família de Amém. vocês. Manda um beijão pro Alan, pra Olivia. E Tá. que Deus continue abençoando o ministério, levante todos os Amém. recursos necessários, levante pessoas disponíveis, né? Porque a gente sabe que como é importante a gente ter uma rede, né, para É. trabalhar junto. E que Deus esteja abençoando e o que precisar, o que tiver ao nosso alcance, pode contar conosco, com a nossa Muito obrigada. igreja. E foi uma bênção Muito mesmo. obrigada. Muito Para mim obrigada. também. Boa Um noite. beijão. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.